Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais uma aula. Meu nome é Eric Costa, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje vamos trabalhar com conteúdo novo, vamos trabalhar com estruturas de repetição ou laços de repetição, e a primeira estrutura que vamos trabalhar hoje é a estrutura de repetição for, ok? Então, fica com a vinheta e bora estudar. Então, pessoal, o que são laços de repetição? Em resumo, laços de repetição, eles são estruturas, presentes na maioria das linguagens, que permitem que a gente execute um determinado trecho de código diversas vezes, não apenas uma vez baseado numa condição, como são as estruturas condicionais. Aqui, nessas estruturas que vamos começar a trabalhar, existem as condições, mas a estrutura ela repete o procedimento sempre que aquela condição estiver sendo satisfeita, ou sempre que aquela condição estiver sendo verdade. E aí a gente, para iniciar, vamos pegar um exemplozinho aqui, do problema que diz, eu vou andar ou ande até que sejam percorridos 5 km. Se eu for percorrendo de 1 em 1 km, se eu for me movendo de um em um, quando eu percorrer o primeiro quilômetro, eu não vou parar, eu vou continuar andando mais um. Quando eu percorrer o segundo quilômetro, eu também vou continuar sem parar, e vou percorrer mais um, até que a quantidade total de quilômetros que eu tenha percorrido seja 5. Então o problema ele se resume a: se percorreu os 5 quilômetros, pare de andar. Se não percorreu, continue andando. Então vamos trabalhar com esse exemplozinho aqui para ilustrar o uso da estrutura for no JavaScript. Eu já estou aqui com o meu ambiente aberto, certo? Já estou com a estrutura do meu código construído. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter é a meta percorrida, A meta a ser alcançada, que é igual a 5, que é a minha quantidade de quilômetros percorridos. A segunda informação vai ser a estrutura propriamente dita, que para que eu possa declarar um laço de repetição for, eu vou precisar utilizar a palavra reservada for. Vou abrir e fechar parênteses para que a gente construa a parte interna que envolve a criação da variável que vai incrementar, a condição que vai ser avaliada a cada repetição e o incremento propriamente dito. Mas antes disso, eu vou abrir e fechar aqui as minhas chaves, que são elas que vão indicar onde o meu subtrecho de código, onde os meus passos internos desse meu laço serão inseridos para que ele possa ser executado baseado nas verdades. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável km, que vai ilustrar quantos quilômetros eu já percorri. Inicialmente, esse km percorrido ele vai ser igual a 0, porque eu não comecei a andar ainda. A segunda parte da minha estrutura, ou a terceira parte, se a gente considerar o for como uma dessas partes, a segunda parte é a condição, certo? Quantas vezes eu vou repetir o procedimento interno de andar 1 quilômetro dentro desse meu código? Então, eu vou repetir o procedimento sempre que km seja menor ou igual a 6. Então, vamos lá, por que km menor ou igual a 6? Eu vou começar em 0 e a ideia é que eu ande 1 km, km1, ande outro quilômetro, km2, ande outro quilômetro, km3, até que ele seja menor ou igual a 5 não, menor ou igual a 6 não, menor ou igual a 5, que é a nossa meta, certo? A minha meta, deixa eu botar aqui meta, que a gente já criou aqui, a variávelzinha para ilustrar. E km é a terceira informação do meu for, ele vai ser incrementado de 1 em 1 para que a gente consiga passar a ideia de que eu estou percorrendo de 1 em 1 quilômetro o meu percurso de 0 a 5 quilômetros, certo? Então, e aqui dentro eu vou printar uma mensagenzinha, kms percorridos
ou mais km, certo? Aí a gente vai ver o que ele vai exibir na tela. Então a primeira coisa que eu vou fazer quando esse meu script começar a executar é declarar a variável meta igual a 5, que é a nossa meta a ser alcançada percorrendo de 1 em 1 km o meu percurso. Depois eu vou usar a palavra reservada for para declarar o meu laço de repetição for, abrir e fechei parênteses para indicar aqui, ó, a variável que vai indicar os quilômetros percorridos, a condição que vai ser verificada a cada repetição do meu laço e que, em caso ela seja verdade, ela vai repetir os procedimentos, né? Então eu vou repetir o procedimento sempre que km for menor ou igual a meta, certo? Então eu vou repetir km sempre que o meu km for menor ou igual a 5. E eu vou incrementar aqui, ó, km mais, depois que eu executar. E lembrando que o incremento, esse último passo aqui, ele só é realizado depois que os passos internos são executados. Então, a primeira vez que ele entra, ele vai declarar a variável, depois ele vai ficar verificando a condição, executando, incrementando. Verificando a condição, executando e incrementando. Vamos ver isso aqui lá no nosso navegador. Desculpa, porque eu estou um pouco gripado. Aí eu fico com o nariz meio ruim. Então, eu vou abrir aqui em Explorer. Vou abrir o meu arquivo laços de repetição. Né? Vou mandar inspecionar e aqui, ó, opa, não fez nada. Por que ele não fez nada? Então, pessoal, vi aqui o porquê de as coisas não estarem funcionando, certo? Não é print, é console.log, beleza? Durante o dia eu estava trabalhando com Python e quando cheguei à noite para gravar aula para vocês, estou aqui confundindo ainda os comandos a serem inseridos em JavaScript, mas eu acredito que agora vai funcionar. Se eu voltar aqui, ó, atualizar km percorridos 0, km percorridos 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, esse código aqui, ele foi repetido sempre que o meu km ainda era menor ou igual a meta, ou seja, menor ou igual a 5. Então, inicialmente ela era igual a 0, 0 é menor ou igual a 5, verdade. Entra e exibe na tela km percorridos, km. Quem é km no momento? 0. Depois que eu exibo essa mensagem, ele incrementa km, depois verifica a condicional novamente. Km recebeu o incremento, saiu de 0 para 1. 1 é menor ou igual a meta, que é 5? Sim. Continua executando. Executa mais uma vez, incrementa, verifica a condicional, se ela for verdade, executa, incrementa e fica nesse laço, nesse loop, nesse processo repetitivo até que a minha condição seja falsa. E foi a hora em que km foi igual a 5, né? Ele vai entrar e executar pela última vez. Quando ele for 6, ele já não vai mais entrar aqui porque 6 não é menor ou igual a 5. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, vamos trabalhar a estrutura de repetição while, ok? Então, antes de finalizar, e para não perder o costume, eu espero que vocês não esqueçam, curte, compartilha, deixa um comentário e até a próxima aula. Bora estudar!